Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs, para a nossa reflexão deste terceiro domingo do Advento. Nós temos alguns lugares livres aqui na frente, caso alguém queira vir, né? Fiquem à vontade. Bom, eu gosto sempre de, nesses tempos de preparação, fazer uma relação dos domingos passados, né? No primeiro domingo nós vimos um plano geral do Advento. E para resumir, nós podemos dizer que o Advento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Quando a gente faz uma competição de uma corrida rápida, o importante é a explosão da força. Aquele que consegue explodir logo no primeiro momento é aquele que vai chegar à linha de largada. Mas quando nós corremos uma maratona, não é a questão de uma explosão. É a questão de começar sabendo que a jornada é longa e que eu preciso chegar ao final. Eu corro, mas já vou reservando energias. Eu preciso ter uma marcha constante que chegue até o final. Isso foi o primeiro domingo do Advento. No segundo domingo do Advento, nós meditamos sobre qual vai ser o prêmio. Parece que é uma coisa óbvia, né? Mas não é. Quem é que nós esperamos no Natal? Se alguém falar Papai Noel, pode ir embora, pelo amor de Deus. Ou então não, pelo contrário, né? Se alguém falar Papai Noel, fica, porque você ainda não entendeu. Quem nós esperamos no Natal? Jesus. Ele é o prêmio do Advento. Ele é o ungido, sobre o qual desce os 7 dons do Espírito Santo. É a Ele que eu quero unir-me, porque Ele é a causa da minha alegria. Esse foi o anúncio do segundo domingo do Advento. Hoje, no terceiro domingo, nós queremos entender por que continuar caminhando. Quem já correu maratona entende o que eu estou falando. E eu nunca corri, mas já escutei. Depois que passa da metade, já está todo mundo cansado, né? Nem todo mundo chega nesse ponto, não. E o que fica na cabeça da pessoa que já está cansada, mas ainda não terminou a corrida? Eu preciso terminar. Vale a pena. Não posso desistir agora. Preciso continuar, preciso seguir adiante. Esse é o tema do terceiro domingo do Advento. O motivo pelo qual continuar na corrida. Porque o tempo todo nós somos tentados a parar. O tempo todo eu quero dizer, não, mais uma não. De novo não. Mais uma vez, mais 10, mais 1 quilômetro, pelo amor de Deus, né? E a gente quer parar. Mas a palavra de Deus é aquela, como bom amigo que fica do lado, né? Vai, você consegue, mais um momento, mais 1 metro, né? Assim é Deus conosco, né? E por isso o terceiro domingo é o domingo da alegria. Mas que alegria? Não é a alegria do prêmio. Quando a gente chega no Natal e recebe o presente, tem a alegria de quem ganha o presente. Ainda não é esta. É a alegria da esperança. É a alegria daquele que vê o presente ao pé da árvore, mas ainda não pode abrir. É a alegria daquele que recebe uma boa notícia como promessa, mas ainda não alcançou a promessa. Essa é a alegria do terceiro domingo do Advento. E é a alegria que nós precisamos cultivar para continuar a marcha, senão a gente para. O profeta Isaías, quando anuncia o Messias, ele fala dessa alegria que virá. E ele fala nas categorias, né, de uma grande cura. Se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se soltará a língua dos mudos. 4 milagres que o profeta Isaías nesse capítulo 35 coloca como uma placa indicativa do Messias. Ainda não é o Messias, mas é uma placa indicativa por ali, por este caminho, né? E nós sabemos, quem já tem um pouquinho mais de tempo de igreja, né? Um pouquinho mais de vida espiritual, sabe que nós não podemos parar na materialidade do milagre. O milagre material é importante, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos parar nele. A prosperidade, que todo mundo está falando tanto por aí, né? Não é que não seja importante, nós não desprezamos isso, mas ela não é o sinal definitivo. Existe algo mais profundo. É como se houvesse camadas, né? Nós vamos descendo da materialidade do milagre a algo mais profundo, onde todos nós tocamos.
Nem todo mundo aqui é cego. Bom, eu pelo menos sinceramente não vi nenhum. Pode ser que tenha alguém que eu não tenha percebido, né? Talvez eu seja o cego, não estou enxergando. Mas todos nós temos alguma cegueira a ser curada por Jesus, né? E eu percebo muito isso agora nesse tempo de advento, onde graças a Deus as pessoas procuram mais o sacramento da reconciliação. A gente percebe as cegueiras. Eu mesmo sou muito cego. Já percebi curas na minha cegueira. Tinha coisas que eu não via no início do meu ministério que agora, graças a Deus, eu consigo enxergar. Mas eu também sou consciente que ainda tem muitas coisas que eu não vejo. Outra coisa relacionada à cegueira, né? É o discernimento. Talvez no momento da crise, no momento da decisão, onde eu preciso escolher entre uma coisa ou outra, é quando eu mais percebo a minha cegueira. E eu não sei para onde ir. Meu Deus, o que eu preciso fazer agora, hein? É para esse caminho ou para aquele? E eu não vejo. Preciso de um irmão que me aconselhe, preciso de alguém que me escute, preciso ler mais a palavra de Deus, que me ilumine. E quando isso acontece, é Jesus curando a minha cegueira. Outra cegueira muito comum, não é? É a cegueira da fraternidade. Como nós temos a capacidade de passar do lado de um irmão e não vê-lo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, tem alguém aqui que eu vou fazer referência agora, né? Uma música que eu escutei quando eu tinha 15, 16 anos de idade, que eu nunca esqueci. Às vezes passam por nós e nós parecemos um poste. Às vezes é o irmão que parece um poste. Eu passo do lado dele e eu nem vejo meu irmão. Isso é cegueira. Deus precisa curar a minha cegueira, não é? Continuemos. E surdez? Também, né? Tem coisas que eu não consigo escutar. E hoje nós estamos numa crise de surdez. Ninguém escuta a ninguém. Ninguém tem paciência para escutar. Mas vamos falar a verdade? Também ninguém se escuta. Quanto tempo você gasta, vou colocar na semana, mas o certo seria o dia, né? Para ouvir-se. O que eu estou precisando? Tem gente que não vai a médico há meses, porque não se escuta. Tem gente que não procura ajuda, confissão, eucaristia, há meses, porque não se escuta. Jesus tem que curar a minha surdez, também o meu mutismo, né? O fato de não conseguir falar. Jesus tem que tocar na minha garganta mesmo, né? Mais profundo, né? No coração, né? Porque eu não falo a boa nova, eu não falo de Deus. Venho à igreja, graças a Deus, tanto tempo, mas quando uma pessoa precisa, eu mando ela para tudo quanto é lugar, menos para a igreja, menos para o evangelho, menos para os sacramentos. Isso é mudez. E por último, a paralisia, né? Tem uma história no Evangelho de São João, que São Bernardo ficava pé da vida, que era daquele paralítico ao lado da piscina, que disse para Jesus que estava ali há muitos anos e não entrava. São Bernardo diz: mas por que, meu Deus do céu? Não é possível. Não é só porque não tinha ninguém que o levasse, porque é isso que ele diz, né? Ninguém me leva. Tudo bem, mas também nós somos uns paralíticos, né? Deus mostra o caminho, Deus mostra a verdade, Deus mostra a sua vontade, sai daí e a gente não sai. Vem para cá e a gente não vai. Paralisia. Esse lugar mais profundo é muito importante. Por quê? Porque é nele que todas as promessas da Escritura nos tocam. Se eu não entendo que a promessa é para mim, eu vou me alegrar com o quê? Eu vou ter esperança de quê? Eu vou viver a minha maratona no terceiro domingo do Advento como? Se a promessa não é para mim. Ah não, padre, agora eu já entendi. O senhor pode continuar, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando a mesma coisa. Pode passar da primeira leitura que eu já entendi. O que o profeta Isaías quer me dizer hoje é: a promessa é para mim. Isso aí, a promessa é para você. E agora vem a segunda leitura e o Evangelho. Uma vez que eu entendo que a promessa é para mim, eu tenho que aprender a esperar o cumprimento das promessas.
Isso tem a ver com maturidade, né? Quando você pega uma criancinha pequena e fala para ela: olha, depois eu vou te dar um sorvete, você está perdido. Ele não sabe esperar, ele quer o sorvete agora. Capacidade de esperar é coisa que vem com a maturidade, e nós precisamos todos os dias amadurecer como cristãos. Por quê? A gente tem certeza da promessa e do prêmio, mas não é fácil esperar. Eu preciso amadurecer cada dia. Na segunda leitura, o apóstolo São Tiago usa duas imagens. Primeiro, a imagem do agricultor. O agricultor plantou a semente esperando a chuva, mas a chuva não marcou a data de vir. O que o agricultor faz? Podem dizer: espera. Vamos repetir todos juntos? Espera. Vou repetir para ficar bonito, né? Assim. O agricultor plantou a semente esperando a chuva, mas a chuva não marcou a data certa de vir. O que o agricultor faz? E se demorar? Gostei, tá bom? Muito melhor do que a missa de ontem às 4 horas, vocês estão animados. Por isso que é bom de manhã, né? Que a gente está assim, feliz, né? Segundo exemplo do apóstolo São Tiago, o profeta fala em nome do Senhor, que virá renovar todas as coisas, mas não o entendem, o colocam na prisão e o maltratam. O que o profeta faz? Espera. E se o Senhor demorar? Não é fácil, né? Mas é isso, porque ele tem certeza que o Senhor virá. Essa é a esperança que dá sentido ao caminho. É por isso que eu faço a segunda metade da maratona. É porque eu sei que a linha de chegada está à frente e eu preciso correr. É uma espera ativa, mas eu sei que lá na frente está a linha de chegada. Espera, mas continua caminhando, né? Espera. E essa questão do apóstolo São Tiago, quando ele diz, né, no último versículo da segunda leitura de hoje: tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor, conecta diretamente com o evangelho de hoje. Qual é o primeiro versículo do evangelho de hoje? Pode colar no folheto, não tem problema nenhum. Primeiro versículo do evangelho de hoje: naquele tempo, João estava na prisão. Essa é a conexão entre a segunda leitura e o evangelho. João era um profeta do Senhor, que precisava esperar com perseverança. Tem um versículo de São Paulo que eu gosto muito. Ele está na carta de São Paulo aos Romanos. Diz assim: é na esperança que fomos salvos. Se todavia esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque não sabemos rezar como convém. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor. Romanos 8, 24 e 25. Quem vê aquilo que espera, já não espera. Esperar é sem ver. O presente está dentro do embrulho, eu não sei o que é. A linha de chegada está além da minha visão. Eu não a vi ainda, mas eu preciso continuar correndo. Diz o Evangelho: naquele tempo João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Aqui nós temos duas possibilidades, né? A primeira, que eu acho que esse é o cenário geral. João não pensava só em si. João tinha todos os motivos do mundo para se preocupar só com ele mesmo, com as suas cadeias, com as suas prisões. Nós já fizemos essa reflexão quando nós meditávamos no tempo comum a segunda carta de São Paulo a Timóteo. E eu trago a reflexão agora de novo. João, na situação já de final de vida, era fecundo, porque não olhava só para si, olhava para os discípulos. E aqui nós temos duas possibilidades. Ou João, olhando para os discípulos, percebeu que eles precisavam de uma vitamina de fé e por isso mandou eles para Jesus. Ou
então, não sei se alguém aqui se entende, ou já passou por isso, né? Ou então, João estava cansado. Porque os profetas cansam, né? E prisão cansa, maltratos cansam, injustiça cansa. A gente tem uma espécie de programação mal feita na cabeça, de que sempre que a gente fizer o bem, a gente vai ser bem tratado, elogiado, bem cuidado, premiado. Deixa eu falar para vocês que isso é mentira. Tem muito profetazinho de meio centavo por aí, dizendo que você, se aceitar Jesus, você vai parar de sofrer, vai viver em prosperidade, vai ter tudo de bom na tua vida. Olha, deixa eu te falar, mentira. Olha os profetas, leia a segunda leitura de hoje, por favor. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas. Se o profeta não se parece com João, tem alguma coisa errada com ele. João estava cansado, essa era uma possibilidade, né? Cansado, ele mesmo duvidava. Pode ser. O bonito de João é que ele não descansa da esperança, porque ele diz assim: olha, se não é Jesus, eu espero outro. Diz a palavra: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Ele estava disposto a esperar mais, não era esse o seu problema. Mas quando ele olhava para Jesus e olhava para a sua situação de injustiça, maltrato, sofrimento, o homem estava cansado. Eu não sei qual é exatamente o motivo, né? Se era só por causa dos discípulos, ou se era por causa dele e dos discípulos. Mas o fato é que ele mandou os discípulos até Jesus. Alegria da esperança, né? E o que Jesus Cristo fez, não é? Muito interessante, Jesus não gosta daquela história de cabresto da fé. Tem muita gente que vai no cabresto, né? E se você não fizer isso, vai acontecer um castigo horroroso, o capeta vai entrar na tua casa, se você não tirar isso da sua casa, o negócio vai acontecer, uma nuvem, uma força espiritual genealógica, que agora tem o negócio da árvore genealógica, né? Tudo que aquilo que a gente não pode controlar, a gente bota na conta de Deus e fica todo mundo preso. Cuidado com isso, hein? Jesus não quer cabresto da fé. O que ele diz para os discípulos de João? Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Nosso Deus é muito católico, me desculpa, gente, mas eu só consigo ver assim, porque Ele deixa a pessoa pensar pela própria cabeça dela. Venha e veja, experimenta. Se você está chegando agora na igreja, eu te faço o mesmo convite. Quer conhecer Jesus? Vá para uma pastoral, continua vindo ouvir a palavra. Repara, você vai ver muito erro aqui, porque aqui só tem cego, surdo, paralítico, leproso. Se você não encontrar esse povo, também você não vai encontrar Jesus. Se você quer encontrar um lugar de só gente santa, Jesus não está ali, porque Ele veio para os pecadores. Então, se você quiser entrar na igreja, você vai encontrar muita gente, cego, coxo, leproso, deixa eu aumentar, né? Ignorante, sem... não vou falar muita lista não, senão vocês vão reconhecer o padre, vai dar um problema danado. Mas o fato é, problema tem muito, hein? Agora eu te desafio, entra numa pastoral e você vai ver cegos recuperando a vista, paralíticos caminhando, surdos ouvindo e mudos falando. Você vai ver. Se você não encontrar nenhum, vem me conhecer que eu sou um. Como eu era cego, surdo, paralítico, eu já estou começando a engatinhar. Esse é o sinal. Então assim, Jesus não quer te dar um preceito que te cega, Ele quer tirar as vendas dos seus olhos para que você enxergue, e você vai ser o próximo cego a enxergar. É assim, não é? E esses sinais que Jesus mostra para os discípulos de João dão um novo fôlego na maratona. Ah, não, agora vale a pena, né? E aí eu queria terminar a reflexão com o último sinal de Jesus. Antes de Jesus despedir esse povo para João, Ele deu ainda um último sinal. Diz o Evangelho:
O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Então o que fostes ver? Um profeta. Sim, eu vos afirmo, alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Qual é o último sinal de Jesus? Só Deus confirma o profeta. Só Deus elogia o profeta. Só Deus é a recompensa do profeta. E só Jesus podia dar testemunho de João. Quando os discípulos de João chegaram para ele e contaram que Jesus falava dele, como ficou o coração de João? O coração de João se transformou no terceiro domingo do Advento. Vale a pena. Mais 1 quilômetro, mais 2, mais 3. Eu sou o profeta e ele é o Messias. Quando Jesus confirma o testemunho de João, no meio do cárcere, dos maus tratos e da dor, Jesus estava dizendo indiretamente: de fato, eu sou o Messias. Virou o terceiro domingo do Advento. O coração daquele homem que estava nas trevas. É uma passagenzinha de São Pedro, já estou terminando, diz assim, gosto muito dela, em quarto capítulo da primeira carta de São Pedro: amados, não estranheis o fogo da provação como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha o tema do terceiro domingo: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando revelar-se a sua glória. Bem-aventurados sois quando sofreis insultos por causa do nome de Cristo, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Cumpriu-se a profecia de João. Ele é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Tem gente que tem dúvidas: padre, será que eu já fui batizado no Espírito Santo e no fogo? Leia o 4º capítulo da primeira carta de Pedro. Quando eu falo assim: você não está vendo fogo em volta, não? O pessoal fala: não, padre, eu estou. Tribulação tem, suficiente. Você não é insultado pelo nome de Cristo? Poxa, padre, devia ser mais, eu perdi muita oportunidade. Ou seja, aí você vai entender que o Espírito Santo está sobre você e que fogo não falta. Ele é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Esse é o nosso batismo. Vale a pena, vale a pena. Essa é a esperança que dá sentido ao caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,